Tem coisas muito interessantes na eletrostática. Sabia que se você esfregar um balão no cabelo, ele fica carregado? Isso fará com que o balão tenha um potencial na sua superfície de milhares de volts. O curioso é que, apesar disso, você não leva nenhum choque elétrico no balão. E isso tem a ver com a relação entre a energia elétrica e o potencial elétrico, que é o tópico desse vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científica. Aqui você aprende a ciência de forma simples, ilustrada e quase sem matemática. Se isso lhe soa bem, assine o canal, ative o seu sininho e já deixe um like nesse vídeo. Nesses vídeos aqui, da série sobre fenômenos mecânicos, nós introduzimos os conceitos de trabalho e energia no contexto da mecânica. Em particular, nós falamos da energia potencial, que é a energia armazenada tanto em sistemas mecânicos como no campo gravitacional. Uma vez armazenada, essa energia fica disponível para realizar trabalho e ser convertida em outro tipo de energia, como por exemplo a energia cinética. Agora, nós vamos combinar o conceito de energia potencial com o que nós aprendemos nesses vídeos aqui, sobre cargas, forças e campos elétricos. Nós veremos que da mesma forma que ocorre para muitos problemas em mecânica, o uso do conceito de energia torna muito mais fácil resolver uma variedade de problemas no eletromagnetismo. Quando nós discutimos energia no contexto da mecânica, nós aprendemos que um objeto tem energia potencial gravitacional devido à sua localização em um campo gravitacional. No eletromagnetismo, um objeto carregado, como uma carga teste, por exemplo, também tem energia potencial em virtude da sua posição num campo elétrico. Da mesma forma que é necessário realizar um trabalho para se erguer uma massa contra o campo gravitacional da Terra, também é necessário realizar trabalho para empurrar uma carga teste contra o campo elétrico de um corpo carregado. Ao realizar este trabalho, a energia potencial da partícula se altera, pois você gastará energia para superar a repulsão elétrica. Este trabalho, feito para mover a partícula para seu novo local, vai aumentar a sua energia. A energia que a partícula possui num campo elétrico é o que nós chamamos de energia potencial elétrica, que depende da magnitude da carga da partícula, da magnitude do campo e da posição em que a carga se encontra nesse campo. Se a partícula for solta, ela vai se acelerar na direção oposta à da esfera carregada, sendo repelida, e a sua energia potencial vai ser convertida gradualmente em energia cinética. Da mecânica, nós vimos que a definição de trabalho é força vezes deslocamento. Além disso, o trabalho, por alterar a energia da partícula, pode ser dado como uma variação negativa da energia potencial. Mas observe que isso só vale quando as forças são conservativas, como é o caso da força elétrica. Nós falamos de forças conservativas nesse vídeo aqui. Como a força elétrica é carga vezes campo, então o trabalho de uma força elétrica para mover a carga de um ponto 1 para um ponto 2 vai ser dado por essa expressão. Observe que aqui o trabalho realizado vai depender da distância que a carga percorre no campo e o seu sinal vai depender do sinal da carga teste. Se a carga teste for positiva e se mover no mesmo sentido do campo, a sua energia potencial vai diminuir. E nesse caso, o trabalho da força elétrica é positivo. Agora, se ela se mover contra o campo, sua energia potencial elétrica vai aumentar. E nesse caso, o trabalho da força elétrica é negativo. Claro que se a carga teste for negativa, nós vamos ter o oposto. A sua energia potencial vai aumentar quando ela se mover no sentido do campo e diminuir quando ela se mover contra o campo. A forma da energia potencial elétrica vai depender da distribuição de carga e seu campo. Por exemplo, se o campo elétrico for de uma carga pontual, então a energia potencial será inversamente proporcional à distância. Observe que essa expressão é muito parecida com a força elétrica. A única diferença é que aqui a energia diminui com 1 sobre R e não com 1 sobre R ao quadrado. E é claro, a natureza matemática da energia é um escalar, enquanto que a força é um vetor. A energia potencial é definida em relação a algum ponto de referência onde o seu valor é nulo. Normalmente, seu valor é zero quando a carga fonte do campo e a carga teste estão infinitamente distantes uma da outra. Numa separação infinita, uma não vai exercer nenhum efeito sobre a outra. Assim, a energia elétrica pode ser vista como o trabalho que deveria ser feito pela força elétrica sobre uma carga para que ela se movesse
de uma distância inicial até o infinito. O sinal deste trabalho pode ser positivo ou negativo e vai depender, como eu já mencionei antes, do sinal das cargas envolvidas na análise. Imagine que tenhamos duas placas carregadas, uma positiva e outra negativa. Haverá um campo elétrico entre essas duas placas, em virtude da diferença de potencial entre elas. Para essa situação, se uma carga pontual for solta neste campo elétrico, ela vai ser acelerada na direção de uma das placas, positiva ou negativa, dependendo do sinal da carga. Agora, se nós tivermos uma outra carga, mas com o dobro da carga da primeira, essa partícula vai ter o dobro da energia potencial e o campo vai fazer um trabalho dobrado sobre ela. Se a carga for 3 vezes maior, ela terá 3 vezes mais energia potencial. Se for 10 vezes maior, 10 vezes mais energia, e assim por diante. Mas observe que a quantidade de energia por unidade de carga sempre vai ser a mesma para uma dada posição. Isso nos mostra que, em vez de lidar com a energia potencial de um corpo carregado, é melhor considerar a energia potencial elétrica por unidade de carga, que é o que nós chamamos de potencial elétrico, ou simplesmente potencial. O potencial é útil porque nós podemos usá-lo para classificar as posições de um campo elétrico. Com isso, nós podemos saber quanta energia potencial uma carga teste teria se ela fosse colocada ali. Por exemplo, uma carga teste positiva tem um alto potencial elétrico quando mantido perto de uma carga fonte positiva, e tem um potencial elétrico mais baixo quando mantida mais afastada. E nesse sentido, o potencial elétrico torna-se simplesmente uma propriedade da localização dentro de um campo elétrico. A unidade de medida para o potencial elétrico é o Joule por Coulomb, ou simplesmente Volt, que é uma unidade que faz homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta. Uma carga teste é usada como uma sonda para determinar o potencial elétrico, mas o valor do potencial não depende dessa carga. O potencial elétrico é uma propriedade das cargas-fonte, assim como o campo elétrico. E da mesma forma que o campo elétrico, o potencial vai preencher o espaço ao redor das cargas-fonte. Ele vai existir, mesmo que não haja uma outra carga ali para experimentá-lo. O potencial está para o campo elétrico, assim como a energia está para a força elétrica. Se a partícula é colocada numa posição onde o campo elétrico é intenso, ela pode sofrer a ação de uma força elétrica intensa. Se ela é colocada numa posição de potencial elevado, ela pode ter uma alta energia. Campo e potencial não são duas entidades distintas, mas em vez disso, duas perspectivas diferentes, duas representações matemáticas diferentes de como as cargas influenciam o espaço ao seu redor. O trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga, quando um corpo carregado se move de um ponto ao outro dentro de um campo elétrico, é dado pela diferença de potencial. No contexto de circuitos elétricos, a diferença de potencial entre dois pontos costuma ser chamada de tensão. Esse conceito é muito útil em cálculos envolvendo energias de partículas carregadas e também facilita muito os cálculos de campos elétricos. Quando nós precisamos determinar um campo elétrico, geralmente é mais fácil determinar primeiro o potencial e depois encontrar o campo a partir dele. Isso porque, diferente do campo elétrico, que é vetorial, o potencial é um escalar. É lamentável que os termos energia potencial elétrica e potencial elétrico sejam tão semelhantes, pois isso leva a muitas confusões. Apesar dos nomes semelhantes, esses conceitos são muito diferentes e não são intercambiáveis. O potencial elétrico, em particular, é uma ideia abstrata e que exige alguma prática para se compreender bem o seu significado e a sua utilidade. De qualquer forma, a relação entre potencial e energia é muito importante e explica, por exemplo, por que em algumas situações não levamos um choque elétrico, mesmo lidando com altas tensões. Tem que ficar bem claro que nós podemos ter uma carga muito grande numa dada região de baixo potencial ou um potencial muito alto, mas com uma pequena carga. Em ambas as situações, a energia será pequena. Para ter um choque elétrico significativo, a carga tem que ser grande e tem que estar a um potencial elevado. Por exemplo, se você esfregar um balão no cabelo, ele vai ficar carregado negativamente. Isso faz com que ele tenha um potencial na sua superfície de milhares de volts, o que daria uma enorme quantidade de energia se a carga transferida para o balão fosse um número grande, por exemplo, de 1 Coulomb.
Mas como nós vimos, um Coulomb é uma carga grande demais. Na verdade, a carga típica induzida num balão que é esfregado no cabelo é muito menor. Menor de que 1/1000º de Coulomb. Então, a energia associada a um balão carregado é muito pequena. Veja então que uma alta tensão vai implicar numa energia muito alta apenas se houver muita carga envolvida. Os conceitos de energia e potencial elétricos permeiam praticamente todas as áreas científicas e tecnológicas, e compreender bem o seu significado e relevância é crucial para a compreensão de muitos fenômenos físicos. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou da explicação, dá um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!